Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuarmos com a leitura do livro de Santa Teresa de Jesus, conhecido como Santa Teresa d'Ávila, que é o Castelo Interior ou Moradas. Nós vamos agora passar ao capítulo 2, que são das quintas moradas. E não esqueçam de curtir o canal, se inscrever, clique lá no sininho para vocês receberem as notificações, dê o seu like, comente, compartilhe, porque assim você ajuda no crescimento do canal, tá bem? E para que ele possa ser também encaminhado para as pessoas que gostam do mundo da literatura, gostam das leituras, especialmente desse tipo de leitura. E eu também considero que pessoas que não são alfabetizadas, que não têm possibilidades de ler um livro, ou aqueles que possuem alguma limitação visual também, são pessoas também que poderão receber esse tipo de conteúdo, tá bem? Então, muito obrigada e vamos continuar aqui com a nossa leitura. Capítulo 2. Prossegue na mesma matéria, explica a oração de união e os efeitos que deixa na alma por meio de uma delicada comparação. É muito de notar. Parecerá que já declarei todas as maravilhas dessa morada, mas falta muito. Nela há muito mais e menos. Penso que não saberei explicar melhor a união propriamente dita, mas reza muito a dizer acerca de tudo o que o Senhor realiza nas nossas favorecidas com estas mercês, quando elas, por seu lado, se dispõem a recebê-las. Falaremos de algumas dessas graças e dos efeitos que elas produzem. Quero valer-me de uma comparação bem apropriada, para melhor o dar a entender. Ao mesmo tempo, veremos como, sendo obra exclusiva do Senhor, nada podemos fazer para que Sua Majestade nos conceda esta graça. Contudo, podemos dispor-nos para recebê-la, e isso é grande coisa. Já tereis ouvido falar das maravilhas de Deus? No modo como se produz a seda, invenção que só Ele poderia conceber? Contaram-me, nunca ouvi. Se houver engano, a culpa não será minha. Às vezes ela se mostra, a humildade dela é tão grande que torna-se, em algumas situações, é muito leve acompanhar o modo como ela escreve, que a gente acaba até achando engraçado, divertido, né? Com a mais respeitosa da palavra. Trata-se de uns grãos pequeninos, como o grão de mostarda, que começam a cobrar vida quando se aproxima o calor da primavera, e as amoreiras vão brotando. Até então, pareciam mortos, por faltar-lhes as folhas de amoreira que são o seu alimento. Com esse sustento, pouco a pouco se criam e crescem. Depois de grandes, são colocados sobre os ramos das amoreiras. Aí cada verme, com a boquinha, vai fiando a seda, que tira de si mesmo. Tece um pequeno casulo muito apertado, onde se encerra. Então acaba o verme, o que é grande e feio, e sai do casulo uma borboletinha branca, muito graciosa. Se nos contassem o fato como sucedido em outros tempos, e ninguém o presenciasse agora, quem o poderia crer? Porque, de fato, todo esse processo da lagarta e da borboleta nos parece um grande mistério, né? Que motivos haveria para acreditarmos que criaturas desprovidas de razão, como um verme e também a abelha, seriam tão diligentes e industriosas em trabalhar para nosso proveito,
a ponto de o pobre bichinho da seda perder a vida no seu trabalho? Ainda que eu nada mais acrescentasse, bastaria, irmãs, para alimentar durante longo tempo a vossa meditação. Nisso podeis considerar as maravilhas e a sabedoria de nosso Deus. E que seria se conhecêssemos as propriedades de todas as coisas? É de grande proveito ocupar-nos em meditar nossas grandezas, alegrando-nos com o nosso título de esposas de rei tão sábio e poderoso. Com licença. Tornemo-nos ao que dizia a alma, figurada pelo bicho da seda, vai cobrando vida quando, com o calor do Espírito Santo, começa a beneficiar-se do auxílio geral que Deus concede a todos, valendo-se dos meios confiados por Sua Majestade à Igreja, tais como a confissão frequente, as boas leituras e os sermões. São esses os remédios para uma alma que está morta em seus descuidos, no pecado e metida em ocasiões de rescindir no pecado. Principia a viver, sustentando-se com esses mantimentos e com proveitosas meditações, até chegar a crescer. Esse final é quem vem ao meu propósito, o resto importa pouco. Ao principiar o que vou escrevendo, contei como este verme, ao crescer, começa a lavrar a seda e a construir a casa onde há de morrer. Para nós, esta casa é Cristo. Eis que eu queria dar-vos a entender. Parece-me ter lido em algum lugar ao ouvido dizer que nossa vida está escondida em Cristo ou em Deus, o que é a mesma coisa, ou que nossa vida é Cristo, conforme Colossenses 3, do 3 ao 4. Para meu intento, qualquer dessas expressões vem a propósito. Eis aqui, filhas, o que podemos fazer com o auxílio de Deus? Nossa morada seja Sua Majestade, como é verdadeiramente nesta oração de união, morada fabricada por nós, afirmando que Deus é nossa morada e que podemos fabricá-la para nos introduzirmos nela. Pareço dizer que somos capazes de tirar e pôr em Deus. Eu vou repetir essa frase, é muito bonita. Nossa morada seja Sua Majestade, como é verdadeiramente nesta oração de união, morada fabricada por nós, afirmando que Deus é nossa morada e que podemos fabricá-la para nos introduzirmos nela. Pareço dizer que somos capazes de tirar e pôr Deus. E como é certo que podemos, não tirar de Deus ou pôr nele, mas de nós, como fazem os bichinhos da seda. Ainda bem, não acabamos de fazer tudo o que nos cabe. Deus une à sua grandeza esse nosso trabalhinho, que em si é nada, conferindo-lhe tal grande valor que o próprio Senhor venha a ser nossa recompensa. É assim como foi Ele quem mais trabalhou. Assim também quer juntar nossos trabalhinhos com os grandes trabalhos e sofrimentos que Sua Majestade padeceu, e de tudo fazer uma só coisa. Eia, pois, filhas minhas, demo-nos pressa em pôr mãos à obra e tecer esse casulinho, despojando-nos de nosso amor próprio e de nossa vontade do apego a coisinhas da terra, exercitando-nos em obras de penitência, oração, mortificação, obediência e tudo mais que sabeis. Prouver a Deus, fizéssemos o que é de nosso dever e puséssemos em prática
tudo o que sabemos, fazendo como somos ensinadas a fazer. Morra, morra em nosso verme, como da seda, ao acabar de realizar a obra para a qual foi criado. Vereis então como contemplaremos a Deus e nos acharemos tão envolvidas por sua grandeza, como aquele bichinho por seu casulo. Mas vede, ao dizer que contemplaremos a Deus, refiro-me ao modo como sua majestade se faz sentir nesse tipo de união. Vejamos agora o fim que leva este verme. Eu disse tudo isso para chegar aqui. Dele sai uma borboletinha branca. Semelhante coisa acontece nesta oração. A alma inteiramente morta para o mundo, ó maravilhas de Deus! Quão transformada sai ela daqui, depois de ter estado imersa na grandeza do Senhor e tão unida a Ele, embora só durante um pouquinho de tempo. A meu parecer, nunca chega a meia hora. Digo-vos na verdade, a própria alma não se reconhece mais. Vede a diferença entre um verme repugnante e uma borboletinha branca. A diferença é a mesma. A alma não sabe como conseguiu merecer tanto bem, nem de onde lhe veio. Sabe muito bem o que não o mereceu. Sente tanto desejo de louvar ao Senhor que quisera desfazer-se e morrer por ele 1000 vezes. Começa a ter anseios de padecer grandes sofrimentos. E não está em suas mãos fazer outra coisa. Tem grandíssimos desejos de penitência, de solidão e de que todos conheçam a Deus. Daqui provém um grande pesar de o ver ofendido. Na seguinte morada trataremos mais em particular de todos esses efeitos, embora o que há nesta quinta morada e na que vem depois seja o mesmo. Há muita diferença na intensidade dos efeitos. Repito, grandes coisas verá a alma que Deus faz chegar até aqui, se deveras se esforçar por ir adiante. Que desassossego o desta borboletinha, apesar de nunca ter experimentado tanta paz e suavidade em toda a sua vida. É para louvar a Deus, não sabe onde pousar e descansar. Foi tanto que desfrutou nessa quietude, que tudo quanto vê na terra a descontenta, especialmente quando o Senhor lhe dá com frequência a beber deste vinho. Quase sempre lhe ficam novos proveitos. Não dá valor às obras que faziam em outros tempos, quando era verme e tecia pouco a pouco seu casulo. Nasceram-lhe asas. Como se contentará de ir passo a passo, se pode voar? Para ela, tudo quanto lhes é dado fazer por Deus é ninharia, tão grandes são os seus desejos. Sabendo por experiência quanto o Senhor ajuda e transforma uma alma a ponto de não parecer a mesma, nem por sombra não acha muito o que os santos fizeram. Com efeito, a fraqueza que sentia quando se tratava de fazer penitência tornou-se uma força. O apego aos parentes, amigos e posses era tal que nem os seus atos interiores, nem suas resoluções, nem o desejo de apartar-se deles conseguiam rompê-lo. Pelo contrário, o apego parecia enraizar-se cada vez mais. Agora, porém, está de tal modo libertada que tem pena de ser obrigada a manter certas relações sociais que não pode dispensar sem faltar à caridade. Tudo a cansa depois de experimentar como verdadeiro descanso não provém das criaturas.
Parece que me estendo demasiadamente, ainda poderia dizer muitíssimo. Quem houver recebido de Deus esta mercê, verá que digo pouco. Não é de espantar que uma borboletinha, sentindo-se renovada e estranha às coisas da terra, busque repouso noutro lugar. Onde há de repousar esta pobrezinha? Não pode voltar ao casulo de onde saiu. Como eu disse, por mais que façamos, essa graça não está em nossas mãos. Temos que esperar até que Deus seja servido de favorecer-nos outra vez com tal mercê. Ó Senhor, que novos tormentos começam para esta alma. Quem poderia supor tal coisa depois de tão elevada graça? Em suma, de um modo ou de outro, enquanto estivermos nesta vida terrena, há de haver cruz. E se alguém afirmar-se que depois de chegar a esse estado tem vivido sempre com descanso e consolações, eu diria que a ele nunca chegou. Teve porventura no aposento anterior alguma satisfação espiritual para a qual contribuiu a fraqueza natural? Ou quem sabe o demônio lhe deu tréguas com o fito de lhe mover em seguida a guerra muito maior? Não quero dizer que não tenha paz quem chega a esta morada. Ao contrário, tem paz e grandíssima. Os próprios sofrimentos são de tanto valor e de tão excelente raiz que, apesar de muito intensos, deles mesmos procedem a paz e a alegria. Do desgosto que lhe inspiram as coisas do mundo, nasce da alma um penoso desejo de sair dele. Seu único alívio é o pensamento de que Deus a quer viva neste desterro. Nem isso é suficiente. É que, apesar de ter recebido tantas graças, não está tão rendida à vontade do Senhor, quanto ficará adiante, segundo veremos. Embora não deixe de conformar-se, custa-lhe grande sofrimento. Ainda não lhe foi dada maior perfeição. Cada vez que se põe em oração, sente pesar e com muitas lágrimas. Procede em parte, creio eu, da grandíssima dor que lhe causa o ver quanto Deus é ofendido e pouco honrado neste mundo. Também o considerar a multidão de almas que se perdem, tanto de hereges como de mouros. O que mais a tortura, porém, é a perda de muitos cristãos. Receia que muitos se condenem, embora saiba que a misericórdia de Deus é infinita e que esses, mesmo os que levam a pior vida, podem se emendar e salvar. Que grandeza de Deus! Há poucos anos, talvez poucos dias, esta alma andava só pensando em si. Quem a meteu em tão penosas preocupações? Mediante muitos anos de meditação, não conseguíamos experimentar os sofrimentos tão veemente que padece. Mas valha-me Deus! Se durante muitos dias e até anos procuro refletir sobre o grande mal que é a ofensa de Deus, se penso que muitos desses que se condenam são filhos de Deus e meus irmãos, se considero os perigos em que vivamos e a vantagem que haveria em sair desta vida miserável, não basta? Não, filhas, não basta. O pesar causado por essas reflexões não basta. É uma dor de outra espécie, a que se sente aqui. Depois de muito meditar, bem poderíamos experimentar grande dor. Com o favor de Deus, contudo, não chegaria ao íntimo das entranhas, como nesta outra oração, em que a alma parece ficar triturada e moída, sem nada fazer de sua parte, às vezes até sem querer. Mas então o que é isso? De onde procede? Eu vou explicar-vos.
Não ouviste a esposa dizer que o Senhor a fez entrar na adega de seus vinhos e ordenou nela a caridade, conforme Cânticos 2, versículo 4. Aqui mesmo já tive ocasião de lembrá-lo, embora a outro propósito. É exatamente o que acontece neste caso. O Senhor vê aquela alma totalmente entregue e rendida em suas mãos pela veemência de um grande amor. Por sua vez, ele já não sabe nem deseja outra coisa senão o que o Senhor cumpra nela a sua vontade. E Deus nunca fará esta mercê, penso eu, senão a alma que tornou inteiramente para si. O Senhor quer que a alma saia deste estado marcado com o selo divino, embora sem entender como. A cera não grava em si mesmo o selo, mas apenas dispõe-se a recebê-lo pela sua brandura. Ainda assim, não é ela que se dispõe. Ela só faz permanecer quieta e consentir em receber a marca. Ó bondade tão grande de Deus! Tudo há de ser a vossa custa. De nossa parte, só quereis receber nossa vontade, como cera maleável, sem opor resistência. Eis, irmãs, o que aqui nosso Deus, para que esta alma se reconheça como sua. Dá-lhe o que tem de mais precioso, isto é, as mesmas disposições que comunicou a seu filho neste mundo. Maior mercê não nos poderia fazer. Quem mais do que sua majestade desejou sair desta vida? Assim o demonstrou na ceia, quando disse, como ardente desejo desejei. Com ardente desejo desejei. É conforme Lucas 22:15. Mas como Senhor meu, não vedes a morte atroz que vos espera, tão cruel, dolorosa e terrível? Não, dizei vós, meu imenso amor e o desejo da salvação das almas supera incomparavelmente todas essas dores. Os grandíssimos sofrimentos do qual padeci e ainda padeço, desde que vim a este mundo, me parecem nada em comparação com o amor e o desejo de salvar as almas. Asseguro-vos que é verdade. Tenho meditado muitas vezes nisso. Penso no tormento que padeceu e padece certa pessoa, minha conhecida, que é a própria santa. Tem uma nota disso que diz que é a própria santa. Vendo as ofensas feitas a nosso Senhor. Essa ideia lhe é tão insuportável que preferiria a morte a tal sofrimento. A caridade dessa alma é pouquíssima, quase nada, comparada com a de Cristo. Se ela sente dor tão insuportável, qual não terá sido o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Que vida não terá sido a sua, em que via todas as coisas e que trazia sempre diante dos olhos as grandes ofensas feitas a seu Pai? Não tenho a menor dúvida. Esses sofrimentos foram piores que os da sua sacratíssima paixão. Então, já se aproxima o fim de seus padecimentos. Suas dores se moderariam. Já via o fim dos seus sofrimentos. Consolava-o dar remédio a nossos males com a morte, bem como poder demonstrar o amor que tinha ao Pai, padecendo tanto por ele. É o que acontece, por fim, é o que acontece aos que, movidos pelo ímpeto do amor, se entregam à rudes penitência. Quase não a sentem, antes quereriam fazer mais e mais. Tudo acham pouco, o que não sentiria sua majestade, vendo-se em tão boa ocasião mostrar a seu Pai que cumpria perfeitamente a obediência dele, recebia e o preceito do amor ao próximo? Ó grande satisfação!
padecer para cumprir a vontade de Deus. Padecer para cumprir a vontade de Deus. Mas presenciar tantas e tão contínuas ofensas contra a majestade divina e a perda de tantas almas que se precipitam no inferno, parece-me dor extremamente intolerável. Segundo creio, se nosso Senhor não fosse mais que simples homem, bastaria um só dia daquele tormento para acabar com muitas vidas, quanto mais uma. Então, nós ficamos por aqui. Eu acabei de fazer a leitura do capítulo 2 das Quintas Moradas e volto já já para continuar com os terceiros e quartos capítulos, tá bem? Até já então, pessoal!